Boa noite para todos. Hoje eu resolvi trazer duas notícias para vocês, para nós, na verdade. A primeira delas é a informação de que as nossas famílias, os nossos grupos familiares, estão tendo cada vez menos filhos. Para quem ainda não percebeu, as famílias mais antigas eram numerosas. Tinham 8. Quantos, Pedro? 8, 12, aquela foto que nem cabia, aquele monte de menino. Hoje a gente foi reduzindo, passou para 4, aí foi para 3, hoje tem 1, tem 2, já está bom. Então as famílias elas reduziram muito. Nós temos hoje uma quantidade de filhos que é bem menor do que aquela que nós tínhamos no país há 30, 40, 50, 100 anos atrás, quando as famílias eram bem mais numerosas. Então, uma das informações preciosas que a gente tem é essa redução do número de filhos. E uma segunda notícia, também interessante, é que a expectativa de vida nossa está crescendo. Nós estamos vivendo mais. Segundo as últimas pesquisas, a expectativa de vida das mulheres está de 78 anos. Quer dizer, quando uma menina nasce, você já tem uma expectativa de que ela vai viver até os 78. Quem já passou, está no lucro, né? E os homens têm uma expectativa de vida de 73 anos. Por que que a expectativa de vida dos homens é menor do que a expectativa de vida das mulheres? Por que que os homens vivem menos que elas? As boas línguas dizem que é porque o homem vai menos no médico, tem uma vida mais violenta, corre mais no trânsito, bebe mais, fuma mais, tem uma vida mais agressiva e, resultado, acaba desencarnando antes da mulher. As más línguas dizem outra coisa. Dizem que ele morre mais cedo de tanto trabalhar para poder manter a mulher. E aí ele vai, coitadinho, e ela fica. Então, uma primeira questão que temos é o número de filhos. E uma segunda é a expectativa de vida que está crescendo. Qual é o resultado disso? Quando a gente soma essas duas coisas, qual é o resultado dessa equação? Se eu somar o fato que a gente está tendo menos filho e que está vivendo mais, qual é o resultado? O resultado é que a nossa população está envelhecendo. Nós estamos envelhecendo. Nossa sociedade está passando por um momento de mudança. Quando Pedro era mais novo, deve lembrar disso, falava-se que o Brasil era um país de jovens. Não é mais. O Brasil hoje é um país de jovens adultos, mas ele não é mais um país de jovens porque a maior parte da população já não é mais de criança e sim de jovens adultos. 20 a 40 anos é onde está a maior parte da população. Tá, mas e daí com isso, né? O que tem a ver isso com o espiritismo, né? A consequência disso é que nós vamos viver mais. Nós iremos viver mais tempo. Nós vamos ter vidas mais longas. Então a gente vai viver até os 80, 90 anos. Essa é a boa notícia. A ótima notícia é que não são só os genros que vão viver muito. Outros integrantes da equipe doméstica também vão viver mais. Vão viver mais. Então nós não vamos ter aquela coisa assim, eu vou viver, se der errado não faz mal porque eu já vou morrer mesmo. Então não vai, gente, a gente vai demorar muito. Então a gente precisa ter uma vida melhor,
porque nós iremos passar mais tempo. Vamos viver mais tempo juntos. Nossas vovós, o pessoal fala que eu pego em pé de sogra, né? Mas nossas vovós vão viver mais tempo. A avó dos nossos filhos vai viver mais tempo, né? Não, eu falo assim de sogra, o pessoal até acha que eu tenho problema com a minha sogra. Eu não tenho não, graças a Deus. É sério. Ela gosta demais de mim. A gente se dá muito bem. Quando eu vou assim em algum lugar com ela, esse aqui é meu filho mais velho. É assim que ela me apresenta. Aí teve uma vez que minha sogra veio nos visitar, faz tempo isso. E quando ela desceu do avião, ela veio chorosa, sabe? E ela abraçava um filho meu e chorava, me abraçava, chorava, abraçava a minha mulher e chorava. Eu não tinha ido no aeroporto buscá-la. Aí perguntei para minha esposa, o que ela tem, que ela está assim toda chorosa? Aí a minha esposa disse, você nem imagina, ela veio do aeroporto até aqui em casa reclamando, falando que quando ela era nova, o meu pai leu numa borra de café que ela ia morrer com 69 anos, ela vai fazer 69, e aí agora está achando que essa é a última viagem, já está se despedindo de tudo, acha que vai morrer. Aí eu digo, mas que bobagem. Ela disse, pois é, mas eu tentei convencer, não consegui. Você que tem tanto jeito com ela, vê se você convence ela. Está bom, quando chegar na hora do almoço, eu converso com ela, deixa ela vir. Não adianta eu ir lá, ei, a senhora vai morrer. Fiquei esperando, quando chegou a hora do almoço, aí ela foi sentar para almoçar. Aí quando ela se aproximou, eu passei a mão por cima do ombro dela, ela é baixinha, e botei ela no meu peito e disse, mas o que é que essa criança tem, meu Deus, que essa criança anda tão chorosa? O que foi que houve? Pronto. Gente, ela começou a chorar. Ixi, ela soluçava no meu colo, café, a borra. E eu fiquei esperando ela contar aquela história comprida. E chorava, e foi molhando a minha camisa, e eu ouvindo, e ela, até que ela terminou a história toda. Quando ela acabou, aí eu disse para ela assim, mas que bobagem é essa que vai morrer que nada, rapaz? Vamos acabar com isso, vai durar 12 meses ainda, né? Acabar com isso, vai fazer 69, tem um ano inteiro ainda. Aí ela começou a rir, e aí durante o tempo que ela ficou aqui, eu dizia assim, falava para minha esposa, prepare o prato que sua mãe quer comer. O que a senhora quer comer? Porque pode ser a última vez. Vamos aproveitar. E aí a gente foi levando. Quando ela fez 69 mesmo, que foi virar para 70, eu liguei. Disse, olha, hoje é o último dia. Ela disse, nem me fala que eu passei a semana pensando, porque 69, pode ser que eu não entere 70. E se eu estou ligando para me despedir. Ela já está com 80. Perderam a ficha dela, sei lá o que foi. Olha lá. Mas o certo, gente, é que se é verdade que a gente vai viver mais, não será estranho nas nossas famílias que nós tenhamos que conviver com pessoas idosas. Vai ser uma realidade cada vez mais frequente nos nossos lares, nós convivermos com os nossos avós, com os nossos bisavós. Nós vamos ter uma nova sociedade daqui para frente, na qual nós temos que ambientar as nossas vidas ao fato de que pessoas bem mais velhas vão partilhar conosco os nossos dias. A questão é, nós estamos preparados para essa convivência com pessoas que pertencem a uma outra geração diferente da nossa, que possuem necessidades e valores, às vezes, diferentes dos nossos, que a gente quer que a pessoa pense pela nossa cabeça, que ela não vai pensar? Então, nós precisamos nos preparar para esse grande processo de transformação que as nossas famílias já estão enfrentando e, às vezes, a gente não está sabendo lidar com isso. Porque essas pessoas que hoje estão nos nossos lares e que já são idosos, os nossos avós, eles possuem determinadas características que ou a gente entende para conviver em paz, ou nós transformaremos as nossas vidas num processo doloroso. Existem muitas pessoas que criticam, reclamam, porque os idosos adoram ouvir uma televisão alta, né?
Bota aquilo domingo no Silvio Santos no mais alto volume, gente, que ninguém consegue, tem que falar em libras dentro de casa para poder se entender, porque fica alto e as pessoas, aquilo incomoda, e aí a gente fica incomodado porque acha que a pessoa está nos incomodando. Mas se ponha no lugar do outro. Ele não está colocando a TV alta porque ele quer, é porque ele não ouve. Então, ao invés de você ter raiva porque ele ouve alto, pense o quanto ele não ouve, porque você não tem volume para ele aumentar. Então, quando você diz, vó, me passa o arroz, ela não ouve. Não ouve, não tem volume, mas no Silvio Santos ela vai lá e aumenta para ouvir o que ela quer. Então, a pessoa passa a semana inteira ouvindo tudo pela metade. Tudo pela metade. Quando ela tem a chance de ouvir alguma coisa que ela entende, você critica. Não, você vai ouvir só pela metade, aí vai lá e baixa. Então, ao invés da gente pensar no que nos incomoda, inverte a equação e olha o que incomoda o outro. Analisa o que está atrapalhando o outro. Porque ele está passando a semana inteira sem ouvir. Leva ele no médico. Bota um aparelho no ouvido dele. Dá vida para a pessoa, porque você vai condenando a pessoa a uma escravidão. Ela não ouve, a visão já não é a mesma. Vó, cate esse arroz. Não faça isso, isso é uma crueldade. Não dê tarefa que a pessoa não pode executar. Não faça isso. Não coloque a pessoa para fazer aquilo que ela não pode fazer. Chama junto. Vamos fazer um bolo, como é que eu faço? Quantos ovos? Deixa a pessoa dar a dica. Olha, bate assim, agora bota clara e neve, não bota agora, espera no final para botar clara e neve, né? Para o bolo poder crescer. Se botar junto, não é a mesma coisa. Então, vai solar. Então, você tem que aproveitar para valorizar o saber. É horrível você participar de uma família na qual você parece um fardo. Você é um fardo, porque tudo que você fala está errado. Tudo que você diz já é ultrapassado. Você não sabe de nada. E aí você vai empurrando a pessoa e vai jogando a pessoa para o canto. O nosso propósito tem que ser outro. Tem que ser o de incluir a pessoa, trazer para perto. Deixa a pessoa falar, deixa ela dizer o que ela pensa, ouvir, participar, dar a opinião. A gente precisa acolher as pessoas dentro de casa. E às vezes, por conta dela não ouvir ou a pessoa não enxergar direito, a gente vai empurrando a pessoa para o canto. Casa que tem idoso não pode ter tapetes. A pessoa levanta de madrugada várias vezes. É escuro. Como é que ela vai andar no escuro com tapete? Ela tropeça, ela cai. Se cair, tem grande chance de fraturar a cabeça do fêmur aqui no ilíaco. E depois isso não conserta mais. A pessoa vai ficar na cama e vai acelerar o processo de desencarnação dela. Uma coisa besta, uma queda besta que a gente teria, para o idoso é fatal. É o começo do fim. Então, tira os tapetes, transforma a casa num ambiente mais fácil, coloca barras no banheiro, acomode a pessoa para que ela se sinta incluída. Nós não podemos deixar com que a pessoa se perceba como se ela fosse um peso. É muito importante que a gente cuide. O corpo dela já não é mais o mesmo. Não é mais a mesma coisa. Até a alimentação não é igual. Antes você comia aquela feijoadona de lata e não sentia nada. Não faça isso. O organismo de uma pessoa, quando vai envelhecendo, vai perdendo o dom de digerir certas coisas. Então tem que ter um pouquinho de calma, um pouquinho de paciência com as pessoas, para poder ir levando. Olha, nós temos um sensor na nossa cabeça que nos indica quando a gente está com sede. Quando você está com sede, ele alarma, atenção, sede, sede, sede. Aí você vai lá e bebe água. O idoso, ele perde esse sensor. Daí você tem que oferecer água para ele. Você vai, pega, beba água. Mas sem ser aquela coisa bruta. Bebe! Sabe? Não, porque tem gente assim, eu cuido. De hora em hora eu vou lá, bebe! Empurra e faz a pessoa beber. Não é isso.
é carinho, é tratar as pessoas com amor, sabe? É tratar as pessoas com carinho, com zelo. Você precisa oferecer para ele água de vez em quando, para que a pessoa se hidrate. O idoso pode se desidratar sem que se perceba. Ele não sente sede como nós, mais jovens, sentimos. Ele vai perdendo, ou seja, nós vamos perder essa capacidade com o tempo. E aí quem é mais jovem tem que ficar lembrando. Vó, beba um pouquinho de água. Ele leva um pouquinho de água. Porque isso vai mexer com todo o metabolismo, os rins e tudo mais. Vai ficar tudo prejudicado se a gente desidratar. Então existem muitas preocupações que a gente precisa ter com relação ao nosso corpo. Às vezes é a alimentação. Às vezes o idoso, ele quer comer alguma coisa. Aí você tem que medir se aquilo é justo para comer, porque às vezes diz assim, o senhor não pode comer açúcar, está diabético. Vá ser diabético, você vê como é ruim. Gente, quem é diabético tem tanta vontade de comer um açúcar, você não faz ideia. Porque quem não é diabético, de vez em quando dá uma vontade de comer uma coisa doce, mas o diabético sente mais ainda, aí é que ele quer. Então é um sofrimento você dizer para a pessoa, o senhor não vai comer desse leite condensado. Oh, pai do céu, é uma maldade. E a gente às vezes proíbe as pessoas com dureza. Ele não pode comer o leite condensado. Não, não pode. Dá uma provinha para matar a vontade. Não pode comer chocolate, quebra um pedaço, deixa ele comer. Porque às vezes você faz uma dieta assim, não pode nunca mais botar um chocolate na boca. Isso é uma maldade. Para que isso? Para que esse exagero todo? Para que isso? Às vezes a pessoa desenvolve um certo gosto, uma certa tendência. Eu fui visitar meus pais agora, meu pai está com 87 anos, e minha mãe com 85. Aí cheguei lá, minha mãe preocupadíssima, porque meu pai agora decidiu que de manhã cedo, ele tem que comer um ovo frito. Qual o problema? Aí minha mãe, mas acontece, meu filho, que o ovo frito do seu pai é sem a gema. Ele frita só a clara e come só aquilo. Eu disse, mas ele quer? Ele é obrigado? Não, então deixa ele comer, mãe. Mas é um absurdo, mãe, é ele que quer. Não é ele que quer. Ele come só a gema, só a clara o dia inteiro. Não, ele come, então deixa ele comer. Deixa ele comer. Ele não, ovo, frito, dá o ovo para ele comer. Ele come aquela clara maravilhosa. Tira essa gema fora, que isso faz mal. Isso dá colesterol. Aí, tira a gema. Eu como a gema, claro, né? Aí, separa, deixa que eu vou comer. E ele come só a clara. Então, às vezes, a gente fica criando um cavalo de batalha dentro de casa, desnecessariamente. O que não quer dizer que vai dizer assim, não, agora o senhor pode, coma. A morte não existe. Se o senhor desencarnar, não vai... Não, a gente tem que cuidar. O senhor não pode comer açúcar, vamos diminuir, olha, não pode. Só que a principal esteira que a gente tem que criar é a esteira da amizade, do afeto. Porque uma proibição dita com afeto, ela vai cheia de carinho, ela vai cheia de amor. Mas uma proibição onde a gente perdeu o afeto, ela entra como um punhal. Então, quando diz assim, mas o senhor está comendo açúcar, o senhor não pode comer, mas o senhor, hein? Mas parece menino traquina e tal, e tira por menos, para que ele confie em nós. Para que ele venha assim, eu estou com vontade de comer uma coisa doce. Para que ele não precise se esconder, fugir, igual um menino que se esconde, para que eles se sintam confortáveis com aquilo que a gente tem para apresentar. Então é muito importante que a gente faça esse processo de acolhimento para que eles se sintam integrantes da família e não como pessoas que estão abandonadas, exiladas dentro de casa, sem a condição de serem integradas dentro das decisões da família. Tem que considerar, tem que ouvir, tem que pensar na inclusão dessas pessoas. Muitas vezes esse processo se complica quando alguns desses nossos idosos, eles já apresentam alguns sinais de senilidade. Aí as coisas começam a ficar um pouquinho mais difíceis. Quando eles são teimosos demais, não obedecem mais, começam a ter algumas dificuldades, teve um AVC, aí aquele problema para a pessoa em casa se deslocar,
ou está apresentando um problema de Alzheimer. Isso vai ser frequente não, mas mais frequente nas nossas famílias. Por quê? Porque as pessoas vão envelhecer mais, Pedro. Então, não vai ser tão raro você ter uma família que tem um idoso numa cama. Não será tão não usual você chegar na casa de alguém que tem alguém com Alzheimer. Isso vai cada vez se tornar mais frequente, porque nós vamos envelhecer mais. Nós vamos levar isso até longe. Não é todo idoso que chega aos 90 anos igual Divaldo Franco, que hoje está fazendo 90 anos, e por isso que eu escolhi essa palestra para o dia de hoje, em homenagem aos 90 anos dele. Não é todo mundo que tem essa condição. Muitos idosos não são mais produtivos, hoje estão numa cama, mas quem está na cama é o corpo. A mente não está na cama. O quanto é doloroso você assistir o seu corpo não corresponder e descobrir o quanto de desamor existe nos olhos de seus filhos, nos atos, na hora de limpar, na hora de dar banho, a impaciência. Nós precisamos cuidar não só deles, mas de nós também. Porque não pensemos nós que quando nós estamos cuidando do idoso que está na cama, que não tem mais condição de se levantar, que nós estamos fazendo um favor e cuidando dele. Nós estamos cuidando de nós, da nossa intimidade, do nosso eu mais profundo. Porque Deus não erra. O objetivo dele em nos oferecer alguém idoso para que a gente cuide, é para desenvolver em nós os dons do amor. Não existe outra razão pela qual nós tenhamos nascido na terra, senão para desenvolver o dom de amar. Os nossos familiares, as nossas dificuldades domésticas, os nossos conflitos que a gente tem dentro de casa, não são para que a gente vire as costas, não são para que a gente reclame, não são para que a gente fique o tempo todo esbravejando, mas é para que a gente se descubra dentro deles, indagando a nós mesmos, o que é que Deus deseja de mim me oferecendo essa oportunidade? O que é que eu vou crescer se eu apostar um tanto mais em cuidar do outro? Cuidar de um idoso em casa é um exercício que a gente faz, considerando que são esforços que a gente vai fazer e que, às vezes, nem serão tão longos. Nem serão tão longos, mas a nossa impaciência nos revela. Então você vai se descobrir. Você vai descobrir o quanto de amor e de paciência existe dentro de você. Como é que você está dentro de você mesmo? Porque há aqueles que estão idosos, mas estão produtivos, que ainda nos ajudam. Mas aqueles outros que vão depender de nós para tudo, são as grandes oportunidades para que a gente desenvolva a nossa capacidade de amar. Para que a gente descubra se nós somos ou não capazes de nos dedicar a alguém. Às vezes essa é a grande lição das nossas vidas. Há pessoas que dizem assim, eu não sei, eu acho que Deus esqueceu de mim, porque todas as minhas irmãs casaram, sou eu que miseravelmente fiquei no caritó, e ainda por cima, tenho que cuidar da minha mãe e do meu pai. Meu pai teve um AVC, está na cama, e minha mãe teve Alzheimer, não está na cama, mas antes tivesse, porque me dá um trabalho dobrado, que foge, vai para a rua, cata, atrás de volta, aí ela vai para o vizinho dizer que ela é maltratada, que faz 3 dias que ela não come, e aí é uma vergonha que eu passo. E a pessoa acha que Deus perdeu a ficha dela, por isso que ela não casou, porque ela queria estar longe disso. De repente, essa experiência é a experiência da vida dela, é a experiência para a qual a pessoa reencarnou. Entre as diversas provas que ela teria para passar na vida, aquele cuidar seria o principal elemento para provar quem nós somos. E aí, a gente pode acertar em muitos campos e esquecer em alguns. Diz Joana de Ângeles
que toda decisão tomada a golpe de machado, nós voltaremos a ela. Toda decisão tomada a golpe de machado, nós voltaremos a ela. E alguns dizem, graças a Deus, não tem nem machado em casa para tomar decisão. Não é um machado físico, são aquelas decisões que a gente toma bruscamente e corta o laço como se fosse um machado. Meu pai está me dando trabalho, pá! Passa o machado, joga o pai no asilo. Agora a nossa casa ficou uma bênção, porque aqui em casa ele só era um problema, né? Então agora ficou ótimo. De repente, materialmente ficou bom. A pergunta é se espiritualmente foi a melhor solução. Porque pode não ter sido. Pode não ter sido a melhor. Às vezes a gente já tomou essa decisão. Quem já tomou essa decisão e ainda dá tempo de retornar, repense sobre a possibilidade de desfazer o feito. Mas se você tomou essa decisão e não tem mais como desfazer porque seu pai ou sua mãe, sua avó, nem vou falar da sogra, né? Já desencarnou e você não tem mais como trazer de volta, nem por isso nós estamos condenados irremediavelmente a sermos almas desgraçadas. Porque, a medir pelo que o Espiritismo nos fala, essa nossa decisão é porque existe desamor dentro de nós. Então, já que eu não posso retornar com aquela pessoa, eu vou tratar o meu desamor exercitando isso com outros, que podem ser outros idosos. Mas nem tem idoso. Com outros, para que a gente diga assim, eu consegui vencer a minha resistência de ter de cuidar a outra pessoa. Que pode ser criança, pode ser idoso, pode ser um outro grupo que eu queira, mas eu percebo que em mim é algo que eu não me dou, que eu não me entrego, que eu não estou disponível. Refaça o caminho, dá tempo, não deixe a oportunidade passar. Tem vezes que o problema deles não está no físico, tem vezes que o problema está no aspecto psicológico. Eles são pessoas que estão atravessando dramas psicológicos difíceis. A mulher, frequentemente, o homem não tem isso, mas a mulher tem mais, sofre de um problema com razoável frequência quando os filhos vão embora de casa. Porque ela casa e ela começa a ter 1, 2, 3, 4 filhos, e ela cuida de um, cuida de outro, ela cuida de um, e à medida que ela vai cuidando dos filhos, ela não sabe mais viver sem aquele cuidar. A vida dela é se preocupar com o filho. Meu filho, você comeu? Meu filho saiu, foi para a faculdade, olha, a comidinha, fulano, aí fulana casou, meu Deus, aí fica aquela preocupação de cuidar, aí vai embora, aí o primeiro filho vai embora, aí vai o segundo, vai o terceiro, quando vai o quarto, valei-me Deus. Ela não sabe o que fazer. Ela acorda de manhã e diz, meu Deus, para que eu vivo? Que eu estou fazendo aqui? E vai introduzindo dentro dela um sentimento de vazio muito grande. Esse sentimento acontece muito antes de nos tornarmos idosos. Ele vai acontecer quando os filhos casam, que vai se dar lá pelos 45, 50 anos em algumas famílias, ou às vezes lá pelos 55. Então é uma fase ainda que a gente ainda está na meia-idade, não somos idosos, mas a gente pode começar a desenvolver a sensação da síndrome do ninho vazio. Infelizmente, é o mesmo período da menopausa. Junta dois problemas: o desequilíbrio hormonal e a ausência dos filhos. E aí a pessoa fica que é uma coisa, sabe? É um horror, chora, sente saudade de tudo, se pergunta por que existe, dá uma tristeza miserável, e a pessoa sente tem uma sensação de inutilidade. Isso tem nome: síndrome do ninho vazio. O ninho ficou vazio, e aí ela olha em volta, não vê mais os pintinhos, e fica sentindo a falta das suas crias. O homem não tem muito isso, mas, infelizmente,
por volta dos 60 anos de idade, o homem experimenta um outro fenômeno chamado andropausa. A andropausa é um fenômeno semelhante à menopausa da mulher, ou seja, a redução dos hormônios. E quando chega nessa fase, ele começa a ficar mais calado, fala menos, vai ficando com uma tristeza e vai se fechando. Se não cuidar, deprime. Agora pense, uma mulher com um problema de síndrome de ninho vazio, casada com um homem que está com 60 na andropausa. Ó a confusão. Aí fica, sua mãe, meu filho, agora deu de querer tomar conta de mim, porque isso acontece. Como ela não tem mais os filhos para cuidar, ela quer cuidar do marido. Já tomou banho? Já tomei. Lavou atrás da orelha? Resultado, nós criamos um quadro que nos predispõe a um processo de sofrimento. Se nós não soubermos cuidar da nossa intimidade, nós vamos atravessar para o período da chamada terceira idade em conflito. Conflitos e mais conflitos. André Luiz, na obra No Mundo Maior, diz que nós, quando somos mais jovens, cometemos uma série de equívocos, fazemos bobagem, fazemos os nossos tropeços, mas a gente, como tem muita preocupação, pega isso e joga, armazena e diz, esquece. Como se tivesse um porão, a gente abre o porão, joga isso lá para baixo e tampa. E isso vai ficando, vai ficando. Quando você chega na velhice, que você não tem mais as preocupações que você tinha para ficar com a mente ativa, meu Deus, eu tenho que ir, tenho que chegar no horário, senão meu chefe vai me cobrar e tal, menino na escola, cadê fulano, sumiu? Não, acabou isso. Você está agora com aquele pijamazinho listrado, uma pantufa, numa cadeira do papai, só mascando a dentadura e balançando. Nheco, nheco. André Luiz diz que nessa hora o porão abre e as coisas que estão armazenadas começam a sair. Elas podem sair de maneira consciente ou de maneira inconsciente, em que as pessoas vão entrando num processo de tristeza, porque elas começam a rever a vida, e mesmo que ela não diga, meu Deus, fiz isso errado, ela tem a sensação de que a vida está terminando, ela não tem mais como voltar para fazer. Então, digamos que você na juventude, você teve filhos, e você foi muito cruel com os filhos, bateu demais, era muito violento, não foi amoroso. Você queria desfazer isso, porque deixou ferida nos filhos, os filhos têm dificuldade de se relacionar com você. E aí você hoje percebe que você não tem a relação com os filhos que seus filhos têm com seus netos. Então você olha assim, eu não consegui fazer essa relação. Eu não consegui fazer isso. Aí você olha e se sente um fracassado porque os seus filhos fazem melhor do que você. Aí você naquela cadeira de balanço, reflete sobre o que você fez e um sentimento de fracasso pode tomar conta de nós, nos projetando num processo de tristeza muito profunda, levando a uma depressão que decorre das lembranças que ficaram em nós. E a gente precisa cuidar disso, tem que inserir a pessoa. Não pode deixar os velhos dentro de casa, isolados, porque senão isso aqui se acelera. A vovó está sempre muda, deixa ela lá. Não deixa ela lá. Não faça isso. Não jogue para o canto, vá buscar a pessoa. Traga para dentro, insira. Mesmo que as sugestões dela não sejam as melhores do mundo. Deixa dizer, deixa falar. Não vai ser com a nossa dureza que a gente vai resolver os nossos problemas. Porque esses conflitos da chamada depressão da velhice, ela pode detonar um processo mais grave, que é, segundo o Espiritismo,
a sintonia espiritual que a gente começa a manter com outras entidades. De repente, nós trazemos conflitos nas nossas almas que remetem a espíritos que já desencarnaram, ou que nem sejam os que a gente se comprometeu, mas que têm afinidade de pensamento conosco, e eles se afinizam e se conectam na nossa mente, e nos perturbam muito mais, e a pessoa vai perdendo o gosto de viver, não come mais, vai se isolando, vai ficando cada vez mais mudo, e é um processo, gente, muito estranho. A gente tem dificuldade de sair sozinho. Quando você cai nesse porão da tristeza, não pense que a pessoa chegando lá com um bumbo batendo, vamos lá, não tira. A tristeza, a pessoa como se ela tivesse comido a tristeza, ela está dentro de você, ela ficou dentro. E por mais que você converse, que você brinque, aquela coisa, aquele peso dentro da alma, a depressão se instalou. Nós não podemos deixar com que isso aconteça com os nossos velhos. Não podemos deixar. Existem 10 mandamentos que Moisés recebeu lá no Monte Sinai. São 10. Desses 10 mandamentos, se a gente for olhar, eles são divididos assim. 3 mandamentos estão no começo e se referem ao homem com Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas, santificar o dia de sábado, não fazer imagem. Isso tudo está como os 3 primeiros mandamentos. E tem outros 6 aqui no final, que são todos da nossa relação com o próximo. Não roubar, não furtar, etc. Não adulterar, não cobiçar a mulher do próximo, etc. Está tudo nesses últimos 6. Está faltando um. Exatamente o 4º mandamento, que conecta Deus e os homens. Existe aqui um mandamento que se refere àqueles que estão na transição entre os homens e Deus. Participam como homens, mas são, de certa maneira, os nossos deuses, por terem nos dado a oportunidade de nós renascermos, de ter contribuído com Deus na formação dos nossos corpos. Esses são os nossos pais. O que diz o mandamento? É o único dos 10 mandamentos que tem promessa. É o único mandamento que tem promessa. Todos os mandamentos estão só ditos, mas esse está dito assim: honrarás teu pai e tua mãe, e tem uma consequência, para que se prolongue os dias na terra que o Senhor, o vosso Deus, vos dará. É o único que tem promessa. Às vezes a gente quer ficar mais tempo aqui pela terra, porque a proposta de que ela vai realmente tornar um mundo melhor, atrai a gente. Não, eu gostaria muito de ficar. A terra vai ficar boa, vai melhorar com a transição, eu vou ficar. Então honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os dias que o Senhor, o vosso Deus, vos dará. Reparem que o verbo é honrar. O verbo não está dito ama teu pai e tua mãe. Porque se eu tenho uma relação difícil com ele, eu não consigo amar, mas pelo menos honra. O que é honrar? Não envergonhe seu pai. Não envergonhe sua mãe, não faça com que eles tenham vergonha de dizer que são seus pais. Honre o nome que você tem, o nome de sua família. Respeite a presença deles, respeite a eles. Então, honrar pai e mãe é nós termos a capacidade de respeitarmos quem eles são. Se nós pudéssemos colocar isso numa gradação, existem 3 situações que a gente deveria buscar dentro desse nosso momento de reflexão sobre isso. O primeiro deles é a gratidão. Quando nós estamos com os nossos pais e na nossa relação com eles é uma relação de profundo amor, deixe que a gratidão saia de você. Abraça, beija, diz que ama, agradece pelo que aconteceu, faz as coisas e deixa com que os seus olhos falem do amor que a gente sente. Então a primeira etapa, o primeiro degrau, se a gente pudesse dizer, seria nós sermos gratos. Nós devolvermos amor pelo amor que a gente recebeu. Mas às vezes os nossos pais não foram assim.
Não foram assim. Foram pais secos, não foram pais afetuosos. Eu tenho dificuldade de ter gratidão por eles. Como eu posso fazer para honrá-los? Já que não dá para ter gratidão, então tenha pelo menos atenção com eles. Tenha atenção. Cuide com atenção. Eu não consigo dizer para minha mãe que eu a amo. Não consigo dizer, mãe, muito obrigado. Não consigo, minha boca não abre, sabe? Tenho dificuldade. Tudo bem. Faça um esforço, então, para pelo menos ter atenção com ele. Atenção é cuidar a pessoa com zelo. Leva no banheiro, leva com zelo. Vai dar alimentação, não dê com impaciência. Você não está comendo nada, bora, come esse negócio. Não faça isso. Vai com carinho, tem paciência. A gente tem paciência com o bebê quando está comendo que cospe para fora e você até ri, bate foto. Tem que curtir, gente. A vida é para curtir. Se a gente for querer levar tudo muito sério, a gente vai ficar doido. Porque a gente tem problema demais. É problema demais. Se você for levar tudo assim a ferro e fogo, vai ficar maluco. Nós temos que entender, vai passar. Tudo vai passar. Então, se não dá para ter gratidão, tenha pelo menos atenção. Atenção não é só na hora de levar no banheiro, de dar uma alimentação. É quando a pessoa está falando. Quem está falando, vai falando aí, a cara para um lado e o ouvido para o outro. Dá atenção para ele. Comenta na história dele. Aquela história ele vai repetir 30 vezes, já contou essa história. Você vai contar de novo. Você até já sabe, agora ele vai respirar e vai dizer tal coisa. Vai repetir. E a gente vai curtir. Porque daqui a um tempo, a gente não vai ter mais essa pessoa que vai contar essa história. Então, a atenção é um segundo nível. Mas se eu não tenho gratidão, não consigo. E até para dar atenção eu não tenho, porque meu pai, minha mãe, não só não me deram amor, como me deram desamor. Eu não consigo, me relacionar. Tem um peso dentro de mim. Então, se não dá para ter gratidão e não dá para ter atenção, tenha pelo menos, e esse não dá para fugir, o sentimento de compaixão. O sentimento de compaixão. Para que você olhe para ele e compreenda as razões que ele teve. Porque às vezes a gente olha e se incomoda tanto porque nossos pais tiveram determinadas decisões que nos decepcionaram. Não guarde isso. Porque você não sabe as histórias que eles viveram. Que experiências nossos pais viveram para que eles tivessem que abrir mão dos sonhos para se tornarem pessoas como são. Quando a gente tiver pais amargos e difíceis, que a gente pense naquela mulher sonhadora que se debruçou em cima de um berço e que sonhou quando o filho nasceu. Mas a vida às vezes secou o coração dela, empurrou ela em determinadas experiências que ela não soube lidar. Então, se não dá para ter gratidão, atenção. Se não dá para ter atenção, compaixão, misericórdia com as pessoas, para que elas consigam caminhar e nós possamos tirar o peso das nossas almas. Não vai fazer bem nenhum a nós carregarmos ódio, mágoas e ressentimento dos nossos pais. Nós temos que cuidar deles. Isso vai acontecer cada vez mais frequentemente na nossa sociedade. Nossos pais não vão mais desencarnar tão jovens. Nós estamos provavelmente fadados a cuidar deles. E precisamos nos preparar desde agora para essa tarefa, que pode ser curta ou pode ser longa. Mas ela estará desenhada para dar a nós novas dimensões de amor que nós nem sabemos que nós já possuímos. E sem nenhum desses argumentos nos servir para a nossa reflexão de hoje, eu gostaria de lembrar que nós também vamos envelhecer e que os nossos filhos nos assistem e aprendem conosco. Nem que seja pelo mais vil egoísmo das nossas almas. Cuidemos dos nossos idosos para que os nossos jovens assistam como se faz, porque um dia chegará a nossa vez
de pedir que os outros nos cuidem e os nossos meninos, que hoje são tão jovens, um dia serão eles que estarão com paciência ou não para cuidar de nós. Portanto, nem que seja em benefício de nós mesmos, cuidemos da nossa própria história, retiremos o quanto pudermos o desamor das nossas almas, abracemos aqueles que a vida nos deu na condição de idosos dentro do nosso espaço doméstico, vivamos o máximo que a gente puder, a plenitude desse sentimento maravilhoso que é nós sermos gratos, termos atenção ou compaixão com as pessoas que estão à nossa volta, para que a nossa história seja muito melhor e amanhã os nossos jovens possam cuidar de nós sem precisar ter compaixão, mas com um sentimento de gratidão pelo tanto que lhes ensinamos de como a gente pode fazer para ser feliz desde agora, como Deus deseja.